procurar câmaras de arbitragem para fazer estágios, para aprender como é que funciona, e quem sabe amanhã você não será um árbitro. Fique calmo, não precisa prestar concurso público, mas precisa entender toda a sistemática da arbitragem. Quem sabe isso não acontece? Então, a questão é mais importante. Quem pode ser árbitro? Na verdade é o seguinte, eu posso confiar no árbitro? Pode. E como eu já disse, se você chegou agora, eu vou até repetir, o árbitro pode ser médico, dentista, engenheiro, químico, contador, advogado. Qualquer um pode ser árbitro. Claro que um juiz não pode ser árbitro, né? Tem um impedimento, mas qualquer um pode ser árbitro. Não necessariamente, repito, precisa ter uma formação jurídica. O que eu preciso mesmo? Confiar nesse árbitro. E confiar muito. Porque, afinal de contas, esse árbitro vai dirimir o conflito. Afinal de contas, nesse árbitro eu deposito todas as minhas esperanças na solução daquele conflito. Entendido isso? Bom, essa pergunta foi muito boa, né? Eu gostaria de ter aqui 2 horas só para responder essa pergunta. São perguntas tão boas, tão bem formuladas, que merecem uma atenção até maior. Mas o tempo é suficiente. Vamos à próxima? É muito suficiente, por sinal. Vamos à próxima? Olha lá, terceira pergunta. Professor, o árbitro pode julgar contra a lei? Essa é uma pergunta que até assusta, né? O árbitro pode julgar contra a lei? Contra a lei? Vamos entender isso. O julgamento na arbitragem, ele pode ser o julgamento chamado de direito ou por equidade. De direito ou por equidade. De direito, quando o juiz aplica a lei, aplica as normas, aplica a lei. Juiz, árbitro na verdade, aplica a lei. Mas você falou juiz, árbitro? Sim, porque a lei de arbitragem diz que o árbitro tem os mesmos poderes de um juiz. Só que ele não é togado, só que ele não pertence ao Estado, é uma atividade privada, certo? Então ele tem os mesmos poderes de um juiz, esse árbitro. Ok? Entendido? Então o árbitro pode julgar a partir da lei. Ele fundamenta a sua decisão com base na lei. Isso é de direito. Só que a arbitragem permite o chamado julgamento por equidade. A equidade é muito discutida, desde muito. Aristóteles, para vocês terem uma ideia, já falava em equidade. Quando Aristóteles falava em justiça, ele falava em equidade. Equidade nada mais é do que uma decisão que vislumbra apenas a justiça, vislumbra apenas o equilíbrio. Ou seja, na equidade, o árbitro não vai aplicar necessariamente a lei, ele pode aplicar outros critérios que não sejam a lei. Ele pode aplicar os costumes, ele pode aplicar os princípios gerais do direito, ele pode aplicar normas de outro país. Ele busca a justiça. Mas para que o julgamento seja por equidade, as partes devem exercer essa opção. Quer dizer, as partes devem declarar, o julgamento, nesse caso, deve ser feito por equidade. E assim procederá o árbitro. Pois bem, quando o julgamento é por equidade, ou quando eu busco essa justiça, será que o árbitro pode contrariar a lei? Será que o árbitro pode ir contra a lei? Essa é a pergunta feita. Será que o árbitro pode decidir contra a legem, essa é a expressão, contra a legem? A resposta é sim. A resposta é sim. O árbitro pode decidir contra a lei. Aí você vai falar para mim, isso é um absurdo. Como que ele decide contra a lei? Pode, porque as partes escolheram o julgamento por equidade. Mas não tem limite? Bem, o árbitro não pode contrariar matérias de ordem pública. O árbitro não pode matérias de ordem pública ou de interesse público. Ele não pode contrariar a ordem pública. Mas não sendo de ordem pública, ele pode julgar contra a lei. Vou dar um exemplo. Um árbitro pode muito bem, num conflito envolvendo locação, proferir uma sentença que não esteja de acordo com a lei de locação. Pode, as partes escolheram. É privado. Agora, um juiz de direito já não pode fazer isso. Olha a expressão, juiz de direito. O juiz de direito, o juiz togado, este sim, deve julgar de acordo com a lei.
Mas, prestem atenção, nós já temos inúmeras decisões do Poder Judiciário onde o julgamento é por equidade. Veja essas questões envolvendo relações homoafetivas, por exemplo. Muitas vezes é por equidade. Muitas vezes é por equidade. Só que isso é uma exceção. A regra no Poder Judiciário é o julgamento pelas regras de direito, de acordo com as normas. Na arbitragem, não. Na arbitragem, como as partes escolheram o julgamento por equidade, o árbitro pode julgar, olha só, até mesmo contra a lei. Eu sei que isso causa estranheza. Eu sei que isso pode gerar insegurança, mas é o contrário. Eu costumo dizer sempre o seguinte, que na arbitragem nós procuramos encontrar a verdade, ver a razão. Encontrar a verdade. Enquanto numa ação judicial, em regra, nós procuramos ter razão. Não ver, não encontrar a verdade, mas ter razão. Quantos e quantos casos do Poder Judiciário, nós advogados não praticamos atos apenas para tumultuar o feito, apenas para ganhar tempo no processo, para protelar aquele feito. Quantos recursos não são interpostos do Poder Judiciário sem sentido algum, apenas para ganhar tempo. Na arbitragem isso não ocorre, porque nós queremos encontrar a verdade. Não, presta atenção, não que na arbitragem não existe o conflito, ao contrário, ele existe. Cada parte sustenta a sua tese, mas a partir do momento que nós escolhemos a arbitragem, o que nós queremos é a verdade, é a justiça. Ok? Vamos à próxima pergunta? Vamos lá? Quarta pergunta. Professor, existem recursos no procedimento arbitral? Muito interessante. O programa de hoje está interessantíssimo mesmo, né? Se você está gostando, indica para os seus amigos. Olha, assiste lá o programa, às 8 horas da manhã, de segunda a sexta, lá na TV Justiça. Assiste o programa que vale a pena. Vale a pena. Eu tenho pessoas que me encontram na rua, falando assim, olha, que não são do direito, não. Estou aprendendo muito com esses programas que vocês fazem. O pessoal que está se preparando para concurso tem aproveitado demais. Exame de ordem, então, nem se fala. E advogados e advogadas. Então, você conhece alguém? Fala, indica, né? É um programa que está tendo uma audiência espetacular. Por isso, porque nós discutimos esses temas muito interessantes. E a pergunta agora é a seguinte, cabe recurso dentro da arbitragem? Cabe recurso dentro da arbitragem? Eu vou até respirar para responder isso, e você também respira, se estiver em pé, senta, respira, pega aquele café que está do teu lado, porque a resposta sabe qual que é? Não. Não cabe recurso na arbitragem. Não cabe recurso na arbitragem. Mera, pelo amor de Deus, como é que não cabe recurso? Não cabe. Não cabe. O sistema da arbitragem não comporta recursos. Mas então é inconstitucional. Não, não é inconstitucional. A Constituição não exige que existam recursos. O princípio do duplo grau de jurisdição é só um princípio. Não é uma garantia constitucional os recursos. E mais, nós não estamos falando da justiça estatal, nós não estamos falando do Estado, nós estamos falando de uma atividade que é privada. Então não há recurso dentro da arbitragem. Até por uma questão de coerência. Não foram as partes que escolheram o árbitro? Não foram as partes que escolheram aquela Câmara Arbitral? Então as partes confiam naquele árbitro. Ora, se eu confio no árbitro, não faz o menor sentido recorrer da decisão dele. Olha, eu confio em você, viu? Mas dependendo da tua decisão eu recorro. Não! Eu escolhi o árbitro. Então não cabe recurso. Olha quanto tempo nós ganhamos na arbitragem, no procedimento arbitral. É irrecorrível. No máximo, embargos de declaração. No máximo. Na verdade, não é nem embargo de declaração propriamente dito, é um pedido de esclarecimento. É um pedido de esclarecimento. Então, recurso não cabe dentro da arbitragem. Pode parecer estranho, mas é totalmente coerente com tudo que eu falei até aqui. Haja vista a opção das partes. Entendeu isso? Está entendido? Deixa eu falar uma coisa antes de irmos para a próxima pergunta. É o seguinte, se você, no momento que você tiver aí à sua disposição, acesse o site da rede LFG, não é? Acesse, www.lfg.com.br, acesse
não é? Que eu tenho certeza que você vai encontrar muitas